Unidades internacionais. Quando utilizá-las? Nós vamos utilizar o cálculo e as unidades internacionais quando tivermos que administrar um volume muito pequeno. E para isso nós vamos precisar de seringas graduadas, muitas vezes, em unidades internacionais. Mas você já vai entender como que isso acontece. Portanto, quando for necessário administrar medicamento com baixa dosagem, por exemplo, 0,1 ml, podemos utilizar seringa de insulina, a qual está graduada em unidades internacionais. Nessa seringa e nessa perspectiva, você precisa entender que a cada 100 unidades internacionais equivale a 1 ml. Então, uma seringa inteira, quando ela estiver graduada em 100 unidades, significa que o conteúdo inteiro dela é de 1 ml. Uma das medicações sempre medida em unidades internacionais é a insulina. E olha só a diferença de volume de uma seringa para outra. Aqui nós temos uma seringa de 5 ml, por exemplo, Olha o 1 ml. Agora, olha numa seringa de 100 unidades. 1 ml é ela inteira. Outra questão que eu quero que você preste muita atenção. As seringas de insulina, ou elas estão graduadas em 100 unidades ou em 50. Quando for 100, toda ela vai ter 1 ml. Se for 50, toda ela vai ter 0,5 ml. Veja a diferença. Olhando assim parece igual, não parece? Mas a diferença é grande. A de 100 equivale a 1 ml e a de 50 equivale a 0,5 ml. Voltando, a cada 1 ml de solução, teremos 100 unidades internacionais, de acordo com essa seringa aqui. Observa sempre a graduação da seringa. Como eu disse, algumas se apresentam de maneira diferente e nós precisamos ficar atentos para não administrar a quantidade errada. Pois bem, vamos ao exemplo. Para se obter 0,1 ml de uma solução, vamos realizar o seguinte cálculo. Novamente, a regra de 3. Então, eu já sei que 1 ml equivale a 100 unidades internacionais. Mas eu preciso administrar 0,1. Então, quantas unidades internacionais equivalem a 0,1 ml? Regrinha de 3, que vai seguir a gente pelo tempo, por um longo tempo, quando se trata aí de administração de medicamento. Ainda bem, Porque ajuda muito. Bom, então vamos lá. X vezes 1, 1x, X. E 100 vezes 0,1. 100 vezes 0,1 é igual a 10. Portanto, para eu administrar 0,1 ml de solução, eu preciso de 10 unidades internacionais, que é o equivalente, então, a essa quantidade. Isso em uma seringa de 100 unidades internacionais, Então, portanto, para que a gente possa retirar 0,1 ml de solução com precisão, nós vamos utilizar uma seringa de insulina, a seringa de 100 unidades, e nós vamos aspirar até a marca de 10 unidades, para que então a gente consiga administrar no paciente 0,1 ml. Pois bem, quais são os cuidados na administração de medicamento como um todo? De acordo com a Anvisa, existe protocolo de segurança, Então, nós precisamos analisar o paciente certo, confirmar a data e o nome, a data de nascimento e o nome do paciente, o medicamento certo, questionar o paciente sobre alergias e checar em seu prontuário, a via certa, se certificar que a via de administração que foi prescrito é a recomendada, a hora certa, conferir e evitar atraso, dose certa, então tem que ter dupla checagem, registro certo, então tem que checar corretamente, registrar corretamente,
orientar de maneira adequada, informar o paciente sobre o medicamento administrado, a sua finalidade, juntamente com sua dose e frequência de uso, forma certa, né? Verificar se a via de administração é apropriada e a resposta certa, né? O efeito desejado. Varia muito, dependendo do referencial teórico, você vai encontrar outros elementos que vão compor, né, os cuidados, os certos da administração do medicamento. Aqui nós estamos utilizando da Anvisa, tá? São 9 certos. Mas dependendo, como eu disse, do referencial, você vai encontrar de maneira distinta esses elementos. Ainda em relação ao cuidado da administração de medicamentos, sempre lavar as mãos antes do preparo e após a administração dos medicamentos, realizar a leitura do rótulo, no mínimo 3 vezes para se certificar que se trata do medicamento correto. Se precisar sair do local, nunca deixe a bandeja na unidade do paciente. Leve ela por onde for. Realizar a checagem das medicações após terem sido administradas. E em casos em que o paciente não receba a medicação, a gente precisa fazer um ciclo. A gente fala, eu vou bolar o horário. E justificar, o bolar, fazer um círculo em volta do horário, significa que você não administrou o medicamento. Mas lá na prescrição de enfermagem, você precisa justificar por que de não ter administrado. Às vezes o paciente apresentou algum sinal, algum sintoma, ou o paciente relatou que tem alergia, então não vai poder administrar esse medicamento, ou qualquer que tenha sido a causa da não administração. Pois bem, vamos a mais um exercício. Aqui eu utilizei uma questão de concurso para colocarmos em prática esse assunto. Então vamos lá. Um homem de 77 anos com doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC exacerbado, encontra-se internado na clínica médica e em sua prescrição consta terbutalina 0,25 mg via subcutânea. Sabe-se que, na instituição, a apresentação da terbutalina é ampola injetável de 0,5 mg em 1 ml. Ao preparar esta medicação em seringa de 100 unidades, informação importantíssima. Quantas unidades de droga, de medicação, devem ser administradas? Vamos para o cálculo para a gente conseguir saber qual é a alternativa correta. Então, vamos lá. Na prescrição médica está terbutalina de 0,25 mg. O frasco disponível tem 0,5, o dobro. Quantas unidades eu vou precisar aspirar de terbutalina para administrar o 0,25 que foi prescrito? Então, vamos lá. Bom, se o frasco inteiro tem 0,5 mg de terbutalina, que é de 1 ml, se a gente aspirar a seringa toda ali de 100 unidades, a gente vai ter o valor total do frasco disponível, que é de 0,25. É o que foi prescrito? Não, não é 0,5, é 0,25. Então, quantas unidades internacionais precisaremos aspirar para obter 0,25 mg de terbutalina? Regrinha de 3. Então, x vezes 0,5, 0,5x. 0,25 vezes 100, dessa maneira. Aí, olha só. O 0,5, ele vai passar a ser denominador. Então, 25 dividido por 0,5, 50. Portanto, para que a gente consiga administrar 0,25 de terbutalina, nós vamos precisar aspirar metade da seringa, ou seja, 50 unidades. Porque a seringa inteira tem 100 unidades. E ela inteira, a gente já sabe
que o conteúdo é de 1 ml de solução, tá? Mas o frasco, se a gente aspirar esse 1 ml, a gente vai ter 0,5 e a gente quer 0,25. Portanto, é a metade dessa seringa. Para administrar a dose prescrita, então, nós vamos precisar de 50 unidades, ou seja, 0,25 miligrama de terbutalina. Acho interessante ter trazido essa questão porque é uma questão de concurso público, né? E se cair, você precisa saber regra de 3. Né? E outra coisa, a pergunta pede seringa de 100 unidades. Não, é de 50. Se for 50, então é 0,5 ml. Se for de 100, 1 ml. Sabendo isso, e tendo a dose prescrita e a dose que você tem disponível no frasco, faz regra de 3 e descobre. Esse tipo de questão é uma questão que não pode errar. É regra de 3 e esse cálculo lembrando das unidades internacionais das duas seringas, de 50 e de 100. Certo? Finalizamos esse conteúdo.